Oi, gente, tudo bem? Olha só, gente, vocês me pediram algumas previsões, principalmente sobre a Paola Oliveira e sobre a Virgínia. Essa questão dela voltar aí a ser a rainha da bateria, enfim, né, toda essa questão. E vocês estão pedindo, mas será que era o Diogo que não deixava ela participar e por isso que ela vai retornar? O que tá acontecendo, né, nessa questão Paola Oliveira? Por que ela retornou com essa questão carnaval? Vamos lá, então, baralho abençoado, baralho que nos traga somente a verdade. Vamos saber, então, por que a Paola Oliveira está retornando para ser, eu acho que é representante, né, gente? Alguma coisa nesse sentido que eu vi em algumas matérias ali. Ela se arrependeu, foi por causa do Diogo. Vamos ver se é um arrependimento ou se foi o ex que não deixava, né? O que aconteceu nesse quesito? Vamos lá, espiritualidade, somente a verdade. Oliveira. Carta 35, virada de cabeça para baixo. Carta da torre. Carta da casa. Carta da árvore. Das nuvens. Carta da aliança de cabeça para baixo. Sim, tá? A gente teve uma questão aí, relacionamento, tá? A sensação que me vem muito não é que ele tinha ciúme, tá? Porque aqui não me mostrou a carta do urso nem nada disso. A sensação que eu tenho, porque tem muita... eu sempre falo pra vocês que quando as cartas estão de cabeça pra baixo, tem algum sentido, tá? Representa o lado ainda mais negativo. Deixa eu colocar essa foto mais pra cá pra aparecer pra vocês verem. Representa ainda o lado mais negativo da coisa, tá? Então, o seguinte, gente, teve um pouco de ciúme, tá? Não é porque ela se arrependeu e quer voltar e coisa assim nesse sentido. Ela sempre quis estar ali. Então, pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? A carta da aliança fala muito do relacionamento, né? Fala muito dessa questão... Como eu falei, não é que ele era ciumento, mas não era uma coisa que agradava a ele, então talvez para evitar algum tipo de briga nessa questão ela saiu fora, mas era uma coisa que ela gostava muito. Então é algo que diz respeito à questão do relacionamento, sim. Vocês vão sentir nos próximos dias meio que uma crise existencial. Vocês vão sentir como se fosse uma vontade de se conectar consigo mesmo, de estar em contato com a natureza. Eu já tinha comentado isso com vocês, só que nesses dias essa vontade vai estar maior, tá? Por quê? Nós que somos espíritos, as pessoas que estão em evolução, na verdade todos nós, né, gente, elas vão começar, como eu falei pra vocês, lembra que em 2026 a gente ia começar a ver o mundo de outra forma? Elas vão começar a buscar meios de ficar bem, porque elas vão ver que o material não é tão importante assim. E também porque nós estamos sentindo que vai virar algo muito forte para o Brasil. Eu já tinha falado também isso pra vocês. Tá vindo algo muito forte e o Brasil tende a levar um susto. Terão militares de outros países no Brasil, tá, gente? Não, eu seria mentirosa se eu estivesse falando que vai ter guerra no Brasil, porque eu não vejo isso, mas vai ter uma ameaça. Então, vocês estão preparados pelo que eu estou falando pra vocês? E lembra que eu falei que teriam pessoas sendo convocadas do Brasil para trabalhar, literalmente, na G, em outros países? Então, gente, vamos orar, vamos rezar, compartilha esse vídeo e vamos orar, porque eu sempre penso que Deus, acima de tudo, Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode trazer o nosso centro de volta. Porque eu também comentei com vocês que teriam muitas pessoas tirando as suas vidas por conta da pressão do mundo, por conta até mesmo da pressão estética, da própria internet, de querer se comparar ao outro. Então parem e pense um pouquinho nessa questão. Se volte mais pra você. Faça escolhas boas pra tua vida. Fique perto de pessoas que realmente você gosta. Não se force a nada. Não é momento de se forçar nada, tá? Eu vou então, pra finalizar, tirar uma mensagem pra vocês. E eu prometo que amanhã eu estou aqui de novo, tá?
Então se concentra. Fecha os teus olhos. Eu vou tirar 3 cartinhas aqui, você escolhe uma. 1, 2, 3. Respira, concentra. Número 1. Mesmo que você não perceba, é lindo ver o seu florescer. Tudo ficará bem e todo o seu empenho será reconhecido. Prepare-se para dar o próximo passo. O universo te guiará. Olha que linda essa mensagem, né? Vamos para o 2 então. Essa é a carta da confirmação. Existe algo que você quer muito realizar e esta carta é para confirmar que sim. O que você tanto sonha está prestes a se concretizar. Você tem um mérito nisso. Tudo que passou será recompensado. Há muita luz chegando neste momento da sua vida. Ó. Então é sim, né, a resposta. Terceiro, você sempre pode escolher entre achar doloroso por não conseguir agir ou sentir desconfortável por estar agindo. A primeira opção não te leva a lugar nenhum, já a segunda te apresenta um novo mundo. Escolha o mais. Você nasceu para viver o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus, tenho certeza. Um beijo e até amanhã. Gente, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil e o mundo, né? Quem me segue faz anos já, né? Sabe que eu venho falando há muito tempo sobre isso. Então, assim, ó, esse vídeo é muito importante que você compartilhe com o vizinho, com o primo, com o tio, com o pai, com todo mundo, porque tem informações bem importantes aqui que é necessário para o Brasil e o mundo, tá? Então, vamos recapitular. Lembra que eu sempre falo pra vocês, gente, se vocês puderem fazer um estoquezinho de alimentos, se vocês puderem levar essa questão mais a sério, leve, tá? Por quê? Eu quero fazer vocês lembrar de algumas coisas, tá? Antes de eu fazer as previsões. São visões, na verdade, tá? Não vou usar o baralho porque são clarividências e profecias e revelações que os mentores, enfim, me passaram. Vocês já sabiam que eu falei pra vocês que a Venezuela iria ser atacada na surdina, na calada da noite? Ai, mas é óbvio, está nos noticiários. Não, não é óbvio, porque eu venho prevendo isso já faz tempo, né? Quem me conhece sabe. Outra coisa que vai acontecer é que eu falei pra vocês da divisão dos países, né? Que iria ficar uns países do lado, 2 de um lado e 2 de outro. E que o homem iria ter uma fala mal colocada, gerando uma repercussão negativa. O que vai acontecer? Agora, gente, a China, tá? Eu vejo muito a China, ela tentando meio que entrar em uma discussão, tá? E que já tá acontecendo, tá? Só que eu vejo, como que eu posso explicar pra vocês que o que parece, que o que pareceu lá na frente que vai estar certo não vai estar. Por exemplo, agora a China vai requerer algumas explicações, que já está acontecendo, né? Que eles pediram para soltar o Maduro em 24 horas, enfim, aquela coisa toda. Só que acontece, vai entrar mais um país no meio. E lembra que eu falei para vocês sobre a Alemanha, que eu venho falando já há 5 anos? O que vai acontecer? A Alemanha já está preparando os seus soldados, eu venho falando isso há 5 anos para vocês, para uma possível G. Então, gente, na minha visão espiritual, pelo que os mentores me mostram, a pior parte para nós vai ser, eu creio que lá por abril. Por quê? O que vai acontecer, Chá? Acontece que o Lula, hoje em dia, ele se diz, eu não diria amigo, mas pelo que a gente vê, né, nos noticiários, ele é meio que mais pro lado do Maduro, vamos dizer assim, tá? Me perdoe porque eu não entendo de política, eu sou a partidária, isso aí vocês já sabem, né? E sem julgamentos, tá, gente? Tô passando minha visão de espiritualista, mais nada. O que acontece? Ele vai pegar, tá? E vai, um deles, ou o Maduro ou ele mesmo, vai se revoltar um contra o outro. Tipo assim, o que era pra ser uma amizade, entre aspas, né? No caso, vai ter uma reviravolta.
E aí esse cara, o Maduro, ele tende a contar algumas coisas que vão prejudicar o Lula de uma forma grandiosa. Vocês já sabem que lá na frente eu previ pra vocês o desencarne do Maduro. Isso vai acontecer, tá, gente? Porque isso foi algo que eu vi, como eu falei pra vocês, através de uma canalização do Reiki. Só que onde que nós entramos nisso tudo? Nós entramos na parte que a questão da alimentação, tá? Lembra que eu falei pra vocês que iria ter muitas mudanças referente à alimentação. Nós sabemos que o nosso país, Brasil, é o celeiro do mundo. Que nós temos, graças a Deus, muitas riquezas, né? Que nós somos um país muito abençoado por Deus em todas as esferas, tá? Mas o Trump, minha gente, ele não vai se contentar com pouco. Ele está de olho em algo que é nosso faz muito tempo e vai surgir aí aqueles acordos que eu venho falando com vocês. De primeiro momento vai dar a impressão que os Estados Unidos e o Brasil meio que brigaram. Tá? Presta bem atenção no que eu estou revelando para vocês. A sensação que eu tenho é que, de momento, vai dar a impressão que os Estados Unidos e o Brasil brigaram. Sabe aquelas tretas, aquelas coisas assim, mais ou menos isso? Só que depois, a gente vai ter uma surpresa. Porque eles tendem a fazer uma parceria. E essa parceria vai requerer algumas coisas nossas, né, dos brasileiros no futuro. Então, gente, isso que tá acontecendo em 2026... eu já venho falando pra vocês há muito tempo, inclusive em 2024 eu falei, gente, 2024, 2025 vai ser uma preparação para 2026. E vocês têm que cuidar com tudo. Por quê? O que eles vão querer agora? Colocar pavor no público. O sistema vai querer... Lembra que, gente, essa frase que vocês mais ouviram eu falar, que era o seguinte... eles vão querer que a gente escolha um lado. Enquanto nós estamos escolhendo um lado, eles estão aprontando. Então, vai ter uma reunião onde eles vão decidir coisas por nós. Desde o que diz respeito à educação, até a questão alimentação, tá? A questão tecnologia e... tem um outro país pequeno que ele tende a mostrar as caras também nos próximos meses. Mas o que me preocupa muito é a questão da Alemanha. Porque quando a Alemanha entrar com uma briga com outros países, gente, eu tô falando pra vocês, não vai ser uma briguinha. E eu quero relembrar também aqui pra vocês uma previsão que eu venho falando há muito tempo também, que eu via uma bandeira sendo queimada. O que aconteceu esses dias? O que aconteceu? Onde é que queimaram uma bandeira esses dias? Como que o espiritual entra nisso tudo? Como é que vocês acham que a gente pode ter um discernimento sobre tudo o que está acontecendo? No meio dessa bagunça, vai surgir uma mulher. Me vem muito uma mulher de cabelo... Eu não sei quem ela é, tá, gente? Porque eu tô vendo ela de costa. Eu vejo uma mulher muito autoritária. Ela tá de cabelo castanho, um cabelo castanho escuro, assim, né? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul a gente fala assim, né? Castanho. E ela se dói por um homem. Por um homem da política. E ela entra aí também nessa treta. Só que, desculpe o palavreado, vão descer a lenha na pobre, tá? Vão chamar ela assim, ó, de tudo quanto é coisa, que as coisas que ela fala não tá fazendo sentido, e que tal, e que tal. Só que bem no fim, a mulher vai estar com a razão, tá? Então, eu vejo que essa mulher vai ser muito falada, inclusive nos próximos dias. O que vai começar a acontecer? Gente, eu juro pra vocês que eu ficaria aqui com vocês, gente, horas e horas conversando sobre esse assunto, porque é um assunto que eu adoro, porque são coisas que eu vejo há muito tempo, né? Então, o que vai acontecer? Que
nós estamos no apocalipse, todo mundo sabe? Será que alguém duvida ainda? Será? Então, veja bem. Agora eles vão começar a mexer com a questão bancos. O nosso din-din. Isso era algo também que eu já tinha previsto para vocês. 2026, 2027 e 2028 serão anos, como é que eu posso explicar para vocês? Decisivos, tanto para a política, quanto para a nossa questão humanitária e para as pessoas escolherem coisas, de que lado estamos. Só que isso não é o certo, escolher um lado, tá, gente? Depois eu vou explicar por quê. Vai ter muitas questões envolvendo também religiões, tá? Eu vejo muitas igrejas, questão que envolve religião vindo à tona. Inclusive, uma das coisas que vai repercutir muito em 2026 é sobre a Igreja Católica. Algum tipo de segredo pode ser revelado, trazendo muito alvoroço. Eu tenho uma sensação de um homem revelando coisas sobre a Igreja Católica, tá? A gente não tem a ver sobre, acredito ou não. É o que eu estou falando que vai acontecer na mídia, tá bom? E aí, gente, nesse vai e vem todo, vai acontecer, como eu falei pra vocês, mudanças significativas em todo modo que o brasileiro vive. O espiritual está me mostrando que tem... Gente, presta atenção nessa previsão, porque isso é muito sério, tá? O espiritual está me mostrando que tem algo grave que está sendo escondido do povo brasileiro e que vai vir à tona. A sensação que me dá é que muitas pessoas, elas tendem a mudar de ideia sobre... Por exemplo, assim, eu tenho uma percepção sobre essa pedra. Tipo, pra mim ela é um verde claro, mas pra ti pode ser azul claro, entende? A gente vai passar a ter um olhar mais panorâmico das coisas, principalmente quem está em desenvolvimento mediúnico. Eu já vou explicar também isso pra vocês, que hoje eu tô com o chakra da comunicação bombando. Então, o que acontece? O espiritual me revela que as mudanças serão grandiosas. Ele me fala que teremos a morte de... Presta atenção no que eu vou falar pra vocês, tá, gente? Teremos a morte de 3 pessoas da política muito importante, entre aspas, tá? Eu falo entre aspas porque eu não sei o que é importante pra ti, né? Cada um tem sua visão. Entre essas pessoas está uma mulher. E o espiritual, ele me revela que vai ter uma movimentação espiritual muito forte em cada estado referente às políticas. Que vai ser levantado outras pessoas para governar impérios. É essa frase que o espiritual me mostra. Tá? Gente, eu vejo eu já tinha visto essa visão. Eu tinha visto ano passado, gente. Eu vejo um monte de homem de branco carregando um caixão e em cima desse caixão uma bandeira do Brasil e umas músicas tipo meia... não sei, gente, umas músicas meio estranhas, assim. Chamou atenção as músicas que tá tocando nesse momento. E eu vejo as reportagens falando, e se encerra um ciclo. A sensação que me dá é que nós vamos perder um homem do Brasil de uma forma súbita, tá? E o Brasil entra em choque com isso. E isso vai ser em 2026, porque vocês sabem que as minhas previsões, algumas demoram 2-3 anos, que já teve muito disso. Inclusive, tem muitas previsões minhas que estão de 2023 que estão acontecendo agora. Vocês vão sentir nos próximos dias meio que uma crise existencial. Vocês vão sentir como se fosse uma vontade de se conectar consigo mesmo, de estar em contato com a natureza. Eu já tinha comentado isso com vocês, só que nesses dias essa vontade vai estar maior, tá? Por quê? Nós que somos espíritos
as pessoas que estão em evolução, na verdade todos nós, né, gente? Elas vão começar, como eu falei pra vocês, lembra que em 2026 a gente ia começar a ver o mundo de outra forma? Elas vão começar a buscar meios de ficar bem, porque elas vão ver que o material não é tão importante assim. E também porque nós estamos sentindo que vai virar algo muito forte para o Brasil. Eu já tinha falado também isso pra vocês. Tá vindo algo muito forte e o Brasil tende a levar um susto. Terão militares de outros países no Brasil, tá, gente? Não, eu seria mentirosa se eu estivesse falando que vai ter guerra no Brasil, porque eu não vejo isso, mas vai ter uma ameaça. Então, vocês estão preparados pelo que eu estou falando pra vocês? E lembra que eu falei que teriam pessoas sendo convocadas do Brasil pra trabalhar, literalmente, na G em outros países? Então, gente, vamos orar, vamos rezar, compartilhar esse vídeo e vamos orar, porque eu sempre penso que Deus, acima de tudo, Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode trazer o nosso centro de volta. Porque eu também comentei com vocês que teriam muitas pessoas tirando as suas vidas por conta da pressão do mundo, por conta até mesmo da pressão estética, da própria internet, de querer se comparar ao outro. Então parem e pensem um pouquinho nessa questão. Se volte mais pra você. Faça escolhas boas pra tua vida. Fique perto de pessoas que realmente você gosta. Não se force a nada. Não é momento de se forçar nada, tá? Eu vou então, pra finalizar, tirar uma mensagem pra vocês. E eu prometo que amanhã eu estou aqui de novo, tá? Então se concentra. Fecha os teus olhos. Eu vou tirar 3 cartinhas aqui, você escolhe uma. 1, 2, 3. Respira, concentra. Número 1. Mesmo que você não perceba, é lindo ver o seu florescer. Tudo ficará bem e todo o seu empenho será reconhecido. Prepare-se para dar o próximo passo. O universo te guiará. Olha que linda essa mensagem, né? Vamos para o 2 então. Essa é a carta da confirmação. Existe algo que você quer muito realizar e esta carta é para confirmar que sim. O que você tanto sonha está prestes a se concretizar. Você tem um mérito nisso. Tudo que passou será recompensado. Há muita luz chegando neste momento da sua vida. Ó. Então é sim, né, a resposta. 3, você sempre pode escolher entre achar doloroso por não conseguir agir ou sentir desconfortável por estar agindo. A primeira opção não te leva a lugar nenhum, já a segunda te apresenta um novo mundo. Escolha o mais. Você nasceu para viver o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus, tenho certeza. Um beijo e até amanhã.